Olá, esta é a 22ª aula para os alunos do segundo ano do ensino médio da escola ID Hidalgo. O tema hoje é funções trigonométricas, é o último exercício, né? E a gente fecha o bimestre. Respirem fundo que o bicho vai pegar, hein? O texto é pequenininho, mas os temas são que é matemática filé, mano. Que negócio é pesado. Então nós vamos fazer o exercício, aí eu vou fazer algumas partes, vou deixar para vocês terminarem, tá? Então, vamos lá. Funções trigonométricas é a matriz que geralmente pede para o Enem, tá? Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo. A pressão arterial P em mmHg, a medida aí que mede a pressão arterial sanguínea, né, de uma pessoa varia com tempo em segundos, de acordo com a função definida por P, que é a pressão, né, arterial, e em função do tempo, né, então tá P entre parênteses T, né, então depende do tempo que você está analisando a pressão para saber aí. Aí ele deu a função, é uma função trigonométrica com as variáveis de cosseno, certo? Em que cada ciclo período equivale a um batimento cardíaco, certo? Então aquela função avalia o batimento cardíaco que está em segundos. Considerando que 19π é aproximadamente, aquele ciclo é aproximado, tá? 19 vezes o π é 60, quais são, de acordo com a função, respectivamente, a pressão mínima, a pressão máxima e a frequência de batimentos cardíacos por minuto desta pessoa. Pau no gato, mano. O negócio aqui é brabo agora, tá? Vamos ver as informações importantes aqui. Então eu já grifei tudo de uma vez, ó. O tempo primeiro. Então o tempo que está analisando lá está em segundo. Então é um batimento cardíaco por período, né? Então 1 por tantos segundos, né? Que ele que vai analisar. E aí no final a gente tem que converter isso para minuto, tá vendo? Então tem essa relação. Como que a gente faz para converter para minuto? Um segundo é igual a quantos minutos, né? Um minuto é igual a quantos segundos? 60, não é isso? Então no final a gente vai ter que fazer a conversão desse período aí para minuto, ou seja, só multiplicar por 60, né? Tem essa relação aí, a gente faz mais fácil, tá? Converter o tempo aí para minutos, tá? Agora o que? O período dessa função a gente vai analisar pelo gráfico. Eu montei uma parte do gráfico. Aquela situação ali, 19π, aproximadamente 60, obviamente a gente vai analisar. A pressão sanguínea mínima e máxima, ou seja, a gente vai analisar os valores do cosseno do mínimo e para o máximo, para poder substituir, parecido com o exercício anterior que a gente fez, tá? Aí tem as alternativas, né, para a gente poder analisar aí. A primeira coluna é a pressão mínima, a segunda coluna é a pressão máxima e a última coluna é os batimentos de cardíaco por minuto. A gente pode usar a sigla BMP também, né, batimentos por minuto, tá? Então eu montei o gráfico aqui, montei usando o GeoGebra, né, coloquei lá a escala de π sobre 3 até π sobre 3, vai fazer isso com vocês, mas eu fiz aqui mesmo sozinho, que é o jeito que a gente tem agora. Aí a gente vai analisar primeiro o período, para saber aquela parte que ele falou no final, dos batimentos cardíacos por minuto, tá? Então, eu analisei, só para lembrar, né, na AP vai cair para analisar o período da função, ou seja, o quanto que ela repete, né? Quanto tempo ela gasta para repetir. Então aí o que a gente faz? Pelo gráfico a gente analisa os pontos mínimos ali, né, que chamados de vale também, certo? E aí o que acontece? Eu já colocando na escala de π sobre 3 ali, ficou mais fácil, né? Porque a gente vê que a primeira marcação está π sobre 3 e a segunda marcação está 2π sobre 3.
Como que a gente faz para calcular a distância aí? Faz um menos o outro, a distância final menos a inicial, já fizemos algumas vezes. Então eu coloquei aí, ó, 2π sobre 3 menos π sobre 3. Subtraindo os dois, lembrando da parte de fração que a gente estudou algumas vezes, a gente só subtrai os de cima, né? Então 2π menos 1π dá 1π só, né? Então 2 menos 1 dá 1, certo? E o 3 a gente copia, ou seja, o período de repetição desta função que nós vamos usar aí, né, para resolver aquela parte dos batimentos cardíacos, para aquela situação lá, nós vamos usar esse período de repetição π sobre 3, tá bom? Então vou postar a resolução, fazer uma parte, aí vocês terminam o exercício e a gente finaliza o bimestre, tá bom?